Vamos assistir uma matéria interessante aqui que passou lá no Fantástico daquele caso do cara que ficou 12 anos de forma incorreta, inocente no sistema prisional. Vamos analisar aqui e fazer as nossas observações. Bora lá. O STJ corrigiu um erro da justiça e mandou libertar um homem inocente. O Carlos Edmilson da Silva tinha sido condenado, gente, a 170 anos de prisão por uma série de estupros na Grande São Paulo. A polícia indiciou o Carlos, um homem negro, com base apenas em reconhecimento por foto, sem prova de DNA. E ele passou 12 anos na cadeia. Queria só abraçar meu irmão. Liberdade é poder recomeçar, poder lutar. O recomeço longe da prisão é num lugar isolado, no interior de São Paulo. Mas você sai, você vai ver o sol quadrado, né? Aqui você vê o céu inteiro. Lá você não vê árvore, não vê nada. Você tinha perdido a esperança? Tinha perdido. 12 anos também? Carlos Edmilson da Silva ficou 12 anos preso injustamente. Só não perdi mesmo de verdade foi a minha vida. Porque o resto eu perdi tudo. Crescimento do meu sobrinho, meus irmãos casou, perdi a minha vida dentro da cadeia. A história de Carlos Edmilson com a polícia começou em 2006, quando ele teve uma condenação por furto. Essa é a foto dele na época. E ela é muito importante para a gente entender porque nos últimos 12 anos ele ficou na cadeia, mesmo sendo inocente. Depois do furto, a foto de Edmilson passou a fazer parte do cadastro da polícia. Entre 2006 e 2007, 4 mulheres foram estupradas em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Edmilson estava livre quando investigadores apresentaram a foto dele às vítimas. E elas o reconheceram. Olha que interessante aqui, né? Ele tinha sido acusado uma vez, aí tinha comprovado pelo exame de DNA que ele era inocente. Ele saiu, quer dizer, ele tirou 3 anos, provou que era inocente, saiu. Olha só como é que, olha só a justiça como é e como alguns péssimos, vou repetir, péssimos investigadores de polícia, péssimos promotores de justiça e péssimos juízes fazem um estrago na vida de um ser humano. Presta bastante atenção que isso aqui é bem sério. Edmilson diz que trabalhou como jardineiro e montador de móveis, mas a foto dele continuava no cadastro da Polícia Civil. Mesmo sem dever mais nada à justiça, ele conta que policiais da região o abordaram 2 vezes. Eu estava vindo serviço com a marmita e eles falaram que ia acabar com a minha vida. Que eu estava fazendo coisa errada e eles iam uma hora e iam me pegar. Mas eu nem dava bola, não estava devendo nada. Até que ele foi preso de novo, em 10 de março de 2012, na saída de um banco. Ia pegar o cartão do seguro-desemprego meu. Me chegou um investigador, só falou, estava te procurando a noite toda. O pesadelo se repetia. Para a polícia, Edmilson era o maníaco que havia estuprado mulheres em Barueri e na cidade vizinha Osasco, entre 2010 e 2012. A maioria dos crimes aconteceu nessa passarela, na rodovia Castelo Branco. Este investigador contou à justiça como chegou ao nome de Edmilson, que tinha 24 anos na época. Eu já prendi ele em 2006. Pelo mesmo fato. Peguei a foto dele e chamei as vítimas para ver se reconhecia, porque as características batia com ele. Lembrando que Carlos Edmilson já tinha sido inocentado das acusações de estupro em 2006. E como aconteceu naquele ano de 2006, quando os investigadores apresentaram essa foto do sistema da polícia, ele também foi reconhecido pelas vítimas. Desta vez, como autor de 12 estupros, ocorridos entre 2010 e 2012. Aí eu pergunto, né, por que esse investigador aí que afirmou, né, você viu que ele afirmou, já tinha sido preso numa outra ocasião, mas será que ele é mosca de bolo, né, porque ele foi inocentado, ele foi acusado, mas foi inocentado. Tá entendendo a cronologia aqui? Tá entendendo o caminho? Você tem que prestar atenção, existe um caminho, existe uma linha de raciocínio. Aí o investigador fez o quê? Você vê que ele quase jogou 100%, depois assiste o vídeo novamente na parte que ele comenta, que ele falou que 100% fosse ele, quer dizer, qual que é a responsabilidade
do investigador agora? O cara foi lá, acabou com a vida do rapaz aqui. Qual que seria a responsabilidade correta que esse investigador deveria responder? Deveria responder criminalmente também, né? Por uma acusação, ele fez uma investigação, uma acusação falsa praticamente, entendeu? Ah, mas tinha foto. Tem muita coisa que acontece nos bastidores que a galera não tá ligada. Ou deveria perder realmente a sua função de investigador. Cara, eu fico revoltado, mano. Injustiça é um negócio que realmente me revolta muito. A grande maioria dos reconhecimentos começou com a apresentação para essas vítimas de uma única foto de um único rapaz, que no caso era o Carlos Edmilson. No momento em que uma vítima é confrontada com uma única foto, numa circunstância em que quem mostra a foto já dá a entender que aquela é a pessoa, a chance da vítima acreditar que está diante do agressor dela é muito grande. E foi o que aconteceu. Esses álbuns costumam ser compostos de maneira arbitrária, né, e sem qualquer tipo de disciplina jurídica orientadora. É por isso que a gente entende que os álbuns de suspeito não devem ser utilizados em nenhuma hipótese. Não reconheço isso. Nas audiências, Edmilson sempre falava que era inocente e negava as acusações. Nego tudo, senhora. Mentira, senhora. Com base principalmente nesta única foto, 12 promotores apresentaram as denúncias. Um deles, Wagner dos Santos Queiroz, defendeu assim o reconhecimento de Edmilson. O que mais existe nesse país são condenações de estupradores e ladrões com tipo físico e rosto comuns. Poucas devem ser as vítimas estupradas por sósias do Brad Pitt. Que absurdo. Ele se referia ao ator americano Brad Pitt. Que lixo. Tentamos ouvir o promotor, mas não tivemos resposta. 6 juízes julgaram os casos e condenaram Edmilson a 170 anos por 12 estupros. Que lixo esse promotor de justiça, hein, cara? Olha, você viu o argumento que ele usou, mano? Um argumento preconceituoso. E aí, o que acontece? Cana. Mais de 100 anos de cadeia. Cara, é absurdo, mano. Por isso que eu defendo esse canal aqui. Esse canal ele é uma luta, cara. É uma luta para explicar para você que tem que respeitar o devido processo legal, tem que tomar cuidado na hora que você vai jogar cada caso. Eu sempre falo aqui, cada caso é um caso. Sai dessa imbecilidade de falar que todo mundo que está no sistema prisional é igual. Por favor, se liberta desse pensamento imbecil. Isso é um pensamento medíocre, de pessoa imbecil, meu. Pelo amor de Deus. Isso aqui me deixa muito revoltado, velho. Ele passou por pelo menos 4 cadeias diferentes em São Paulo e repetia sempre a mesma história para os presos. Eu falava, não foi eu. Cara, que você tá metendo louco, mano? Um monte de BO você não fez? Eu falei, não fiz, cara. Mas você é muito paciente, cara. Eu falei, pô, mas se eu não for paciente, eu não vou embora. Por 12 anos, Dona Ana visitou o filho, mês a mês. Mãe que sofre. Eu falava pra ele, só tem que ter fé, não se envolve com coisa errada aqui dentro. E enquanto eu puder vir, eu venho. Eu nunca pedi a fé. De madrugada tinha vezes que eu chorava. Passei de tomar, beber cachaça, de desgosto. Dentro da cadeia, Edmilson aprendeu a fazer crochê. Esse aqui tudinho foi ele que fez. Eu trazia de lá e vendia. Isso ajudou vocês a se sustentarem nesses anos? Ajudou e ajudou bastante. A Defensoria Pública conseguiu reverter 2 das 12 condenações, ao provar que o reconhecimento fotográfico não seguiu a lei. Mas Edmilson continuou preso por causa dos outros 10 processos. O promotor de justiça Eduardo Querubim, que atuou num dos casos, alertou o Innocence Project, o Projeto Inocência, uma associação que trabalha para identificar erros judiciais e que já conseguiu libertar 8 pessoas no Brasil. No caso de Edmilson, o projeto pediu uma prova técnica importante. A gente percebeu que em nenhum dos 10 casos havia se tentado produzir um exame com o material genético que tinha sido colhido daquelas vítimas. O reconhecimento, ele não pode isoladamente amparar um indiciamento, uma condenação. Ele precisa sempre estar amparado em outras provas, provas testemunhais, provas periciais. A gente tinha nas mãos uma nova prova que era garantidora da inocência dele, que eram 5 exames de DNAs, os 5 falavam que o material genético do Carlos Edmilson não era compatível com aquele que foi encontrado nas vítimas.
Na terça-feira passada, o Superior Tribunal de Justiça determinou que Edmilson fosse solto e inocentado de todas as acusações. A consequente absolvição do paciente. É como voto. Os caras entrou tudo dentro da cela, me abraçar. E até mesmo, né, uma palavra de conselho. Cuida da mãe, cuida da velhinha. Chegou sua hora, mano. Eu falei, chegou minha hora. O Fantástico cobrou respostas sobre o caso de Carlos Edmilson. A Secretaria de Segurança Pública informou que analisa as medidas cabíveis a serem tomadas em relação à equipe da investigação que fez o indiciamento de Edmilson. Expulsa eles. E qualquer desvio é prontamente investigado. Expulsa. A promotoria disse que o exame de DNA que culminou na soltura de Edmilson foi requisitado pelo Ministério Público de São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que os juízes têm independência funcional para decidir de acordo com os documentos dos processos e seu livre convencimento. Que absurdo, cara. Depois de 12 anos, o dia tão esperado chegou. Que absurdo. E o Fantástico estava lá, na saída da cadeia de Itaí, no interior de São Paulo. De onde você tirava a força para chegar para esse dia de hoje? Orando a Deus e ela aqui, a minha velhinha. Ela que me dava força para todos os dias suportar isso. A análise de DNA descobriu o verdadeiro culpado, José Reginaldo Neres. Foi ele que começou a série de estupros em 2006 e depois em 2010. José está preso por outro crime e, por uma coincidência, na mesma cadeia onde Edmilson passou os últimos 4 anos. Que loucura. Mostrei para ele os exames de DNA, as condenações. Ele confessou para você? Ele não confessou só para mim, né? No dia de visita, minha mãe queria conhecer ele. Tremia, eu não sabia, mas eu me controlei. Falou de onde que foi, debaixo de uma ponte. Me estrupou, roubou. Não conseguimos contato com o advogado de José Reginaldo Neres. Agora, com 37 anos, Edmilson não voltou para o bairro onde morava. Lá, ele ainda é visto como um estuprador. Que loucura. E até ele se recuperar, vai ser difícil. Tá construindo a família dele, destruiu tudo. Destruiu tudo. Quem sofreu foi eu, pobre, preto, favelado. Quem sofreu foi minha família. Como é que estão os seus planos daqui para frente? Trabalhar. Tentar buscar o tempo perdido. É, pessoal, é muito louco, viu, cara? É muito louco. Ninguém aqui, pelo menos nesse canal, ninguém aqui fica falando que nós temos que proteger o errado. O que eu sempre venho batendo aqui na tese, que é o que eu luto muito aqui nesse canal, é que existem casos e casos. Tá aqui mais uma vez demonstrado. É aquela pergunta que eu fiz no primeiro vídeo que eu gravei sobre esse caso. Se você não assistiu, recomendo que você assista, tá aqui no canal. Essa aqui, na verdade, é uma análise sobre a matéria do Fantástico, uma matéria muito boa, inclusive, demonstrando que existe falha, assim. Você não pode acreditar em tudo que está no inquérito policial, tudo que o Ministério Público fala. Olha o tanto de promotores de justiça que analisaram o caso desse crime, entendeu? Olha o tanto de juízes que analisaram esse caso e mesmo assim cometeram um erro. Isso aqui tem que ligar um sinal de alerta na sua mente para que a gente possa compreender, e tem pessoas ainda que defendem a pena de morte. Imagina se existisse pena de morte nesse caso concreto aqui. Viu como a justiça erra? Viu como o debate ele é complexo? Percebe como não é tão simples assim? Tudo vagabundo lá dentro. Ah, tem que morrer tudo lá dentro. Tá vendo como é complicado? Imagina o coração dessa mãe que sofreu durante esses 12 anos sabendo que seu filho não tinha cometido nada de errado. Então, nós como sociedade temos que ter muita maturidade e inteligência para debater sistema prisional, políticas públicas, políticas penais. Não é brincadeira não, cara. Você está lidando com a vida da pessoa. É aquela situação. Se você não estiver vivenciando isso, você vai ter um olhar. Se o teu pai estiver lá no sistema prisional, você tem um outro olhar. Se você estiver no sistema prisional, aí é outro olhar. Tudo vai depender aonde você vai estar inserido, né, nesse debate. Quando você está longe, está distante, você não tem nada perto da sua casa, perto da sua vida, você sempre vai fazer ponderações com a tua visão. Você tem que ter humildade para entender que muitas vezes são temas que precisam ser explorados de forma séria e madura.
E você acha que vai ter punição, por exemplo, para os promotores de justiça que cometeram esse erro? Você acha que vai ter punição para os investigadores que cometeram esse erro, os juízes que cometeram esse erro? Você acha que haverá algum tipo de punição? Quando eu digo punição, poderia ser uma suspensão, caçar realmente ali a função. Você acha que vai acontecer isso? Com certeza não. Com certeza não, né? Então, cara, infelizmente a gente tem que entender uma coisa. Vivemos num mundo cinza, injusto e, cara, se não for Jesus Cristo mesmo, não tem esperança pra mim e pra você. É bizarro, isso aqui me deixa muito revoltado. Mas aí, comenta aqui embaixo o que você achou desse caso, o que você acha sobre tudo isso. Eu, sinceramente, fico zoado quando eu vejo esse tipo de situação. É complicado demais. Deixa seu like, se inscreva no canal e com certeza isso vai fortalecer demais a nossa missão, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!